chazinho de cacau, então, para brindar esse momento do primeiro episódio de muitos que virão do Ponto de Desbloqueio, que é o nosso podcast agora. Sejam todos muito bem-vindos. É com muito orgulho que a gente está trazendo ao mundo esse novo projeto. E nesse projeto a gente pretende contar histórias sobre desbloqueios, né? Tem aquela pessoa, né, que a gente admira, que a gente vê que consegue coisas maravilhosas, né? Seja desbloqueios físicos, né, um ultramaratonista, por exemplo, seja desbloqueios na prosperidade, a pessoa que tem uma infância pobre e de repente ela desbloqueia, né? Consegue muito dinheiro, e seja através do propósito de vida, seja através da família, seja através da felicidade. Existem muitos tipos de desbloqueio. Então, o que a gente vai fazer aqui? Qual é a nossa ideia? Inicialmente, esses 2 primeiros episódios, contar um pouco da nossa história, minha e da Arima, e depois trazer convidados que têm uma história interessante sobre um desbloqueio mental e aprofundar sobre a parte psíquica, consciencial, né? Detalhar esse processo de como foi o desbloqueio, onde surgiu, como foi o caminho do meio quando estava bloqueado, como desbloqueou. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui juntamente com vocês. E é muito importante a gente deixar bem claro que nós dois, tanto eu quanto a Arima, a gente tem muitos bloqueios ainda, né? E ninguém quer ensinar nada. A gente só quer seguir um caminho. Transbordar, eu acredito, né? Transbordar, desbloquear coisas que a gente ainda está bloqueado, através do exemplo de histórias de pessoas, histórias bonitas. E acredito que a sincronicidade vai trazer quem for, né? Quem tiver uma similaridade, quem tiver um desbloqueio para fazer, né? Vai trazer para assistir esse episódio. E muitos outros que virão, né? Sim. A ideia inicial foi do livro, da nossa parceria, né? Isso. E um dia a gente conversando sobre o livro, eu olhei para ele e assim, nossa, mas eu acho que seria uma parceira muito legal para esse podcast. Tu já tinha a ideia do podcast antes? Não. A ideia veio dessa conversa. Que legal. Dessa conversa. Surgiu bem depois do livro, da gente ter conversado e tal, não tinha essa ideia. Né? Surgiu essa ideia e realmente eu olhei na hora que fiz o convite, eu não tinha nem pensado antes. Eu fiquei 3 anos morando fora, comecei a atender lá, estava morando no oeste de Santa Catarina. E quando eu cheguei aqui, estava com o livro praticamente pronto, que eu escrevi inteiro lá, através de meus insights nos atendimentos. E eu pensei, olha, tá técnico demais esse livro. Virginiano. Uma mente virginiana, Sim. demasiadamente virginiana. Precisa de um toque especial ali, de alguém que tenha uma linguagem mais autêntica, uma linguagem mais espontânea, que tenha uma linguagem mais acolhedora. E na hora me veio a Arima na cabeça. Eu não falava com a Arima há quantos anos? Desde a formação? Desde a formação. Foi em 2019, 20, eu nem lembro. Faz anos. Mas é interessante tu falar de uma linguagem autêntica, Daniel, porque esse é um ponto de bloqueio que foi desbloqueado. É mesmo? Do lado de cá. Sim. Passei por um grande processo de desbloqueio em relação à autenticidade. Eu acredito que seja um bloqueio comum, né, entre muitas e muitas pessoas, inclusive para mim. Por ser muito mental, eu tenho que pensar demais antes de falar. E às vezes a gente perde o time, a gente deixa de fazer algo legal, algo grande, por essa questão, por pensar demais antes. Às vezes o sentir e o se expressar na hora que sentiu é a resposta, é a chave, né? Sim. Hoje eu percebo que eu aprendi a confiar mais nesse sentir, né? Igual eu tava falando lá atrás pro Felipe, alguma coisa vai acontecer, eu tô dando espaço para isso. Sim. Eu não sei o que é, mas vai vir. E ele também não tinha clareza exata, né? Às vezes ele acha que eu sou louca, mas os movimentos que acontecem, assim, eu sei que alguma coisa vai acontecer, vai chegar, eu vou dar espaço para aquilo então. Interessante. E aí eu fico mais atenta, né?
Será que foi ali? Porque eu também faço um movimento. Se eu vejo que não tá chegando e eu sinto que é para chegar, eu entendo que eu também tenho que fazer um movimento. Mas com o convite do podcast e do livro, o movimento foi bem natural, bem fluido. Fluiu, né? Sim. A ideia com esse podcast, né, é a gente contar histórias de desbloqueio. Então, acho interessante para a gente começar, a gente contar uma história de cada um. Eu acredito que o chamado realmente chegou para mim na época da faculdade do Direito, quando eu comecei a me autoconhecer. Desde então, eu acredito que eu era só mais um robozinho, assim. De fato, eu vivia para agradar, a boazinha mesmo, sabe? Nunca tinha mergulhado para dentro de mim para encontrar qualquer coisa, nem sabia que tinha algo dentro de mim. Então, quando eu entendi que aquilo ali ia ser para sempre, porque até então eu levava muito no flow, assim, fiz estágio no Fórum da Palhoça na época, que massa, nossa, muito legal. Fiz estágio na Procuradoria de São José, cara, muito legal, experiências incríveis, assim, conhecendo pessoas legais, interessantes, inteligentes, né? Tá, mas aí é isso? Tá, e aí agora eu vou me formar e aí é isso? Não. Daí foi onde eu entendi que eu precisava virar a chave da minha vida, assim, sabe? E eu entendi, ainda bem também, que eu precisava fazer isso pelo autoconhecimento. Sim. Mas foi também uma decepção muito grande que eu tive com uma amiga na época da faculdade, que me levou pra terapia. Aquilo ali foi um estopim, assim, daí dali tudo foi florescendo. Diferente de ti, Sim. que já desde menorzinho já tinha algo que tu percebia ou não. Sim, desde novinho tinha algo que eu percebia. Eu sempre fui muito sensitivo também, eu sempre fui muito aberto, mas principalmente a questão, não a questão muito visual e tal, era muito do sentir tudo. Sentia vibrar dentro de mim assim. Mas a vida foi caminhando, as coisas foram acontecendo. Foi mais ou menos com 7 anos de idade, né? A minha família se mudou, houveram algumas situações ali no meio, nesse meio tempo, houveram muitos traumas juntos ali, e depois disso parece que esse meu lado foi bloqueado completamente. Eu fui totalmente pro mental. Já tinha essa característica, obviamente isso é uma coisa minha, mas essa fase da vida realmente foi crucial para eu mudar o meu modus operandi, para eu ficar dentro só da mente durante muito tempo. Isso me levou a ter escolhas extremamente racionais, sem olhar para o sentir. Escolhi faculdade, pensando assim. Escolhi emprego, pensando assim. Né? E a vida, sim, teve que me jogar contra a parede. Eu tive que me sentir sufocado para buscar algo dentro desse lado, dessa potencialidade, que é uma coisa que eu sempre tive. De pequeno, minha mãe falava, tem relatos assim que realmente eu falava muito sobre isso. Era uma coisa que era muito vibrante dentro de mim e depois ela foi apagada, né? A chama apagou de alguma forma. E foi lá com 20 bastante, né? Quase 30, que isso ressurgiu dentro de mim, né? Que eu resolvi, lá que eu te conheci, fazer esse curso de parapsicologia e ingressar nesse mundo da terapia, de ajudar o outro no âmbito sutil, no âmbito da mente. Né? Por ser muito mental, eu tenho uma abordagem mais psicanalítica até hoje, né? Uma coisa mais sistemática, né? E por isso eu acho também que eu tenho muito a aprender contigo, no sentido da energia. Sim, né? Porque eu fui sempre muito pelo sentir. Eu lembro uma vez dentro do consultório que eu estava atendendo e a pessoa passou mal e eu pensei, agora? Tipo, tava fora do script todo. Eu nunca tinha aprendido o que fazer numa situação como essa, assim, que foi ela teve uma crise de catarse, que a gente chama, uma limpeza muito profunda, só que foi através de um choro. E eu falei, o que eu faço? E foi, assim, uma coisa, eu senti de dar um abraço nela. E daí eu abracei, eu lembro que eu fiquei com torcicolo, porque foi de qualquer jeito, eu só fiz o que deu ali na hora, assim, toda torta, abraçando ela. E não sabendo se eu tava fazendo certo ou errado. E eu lembro de chegar depois na pós, assim, e comentar isso com os professores. E alguns, tipo, poderia ter feito dessa forma, mas a grande maioria falou, isso aí. E eu ainda precisava de uma aprovação do que eu tinha feito, mas ainda assim, dentro de mim, eu sabia que eu tinha feito o que eu podia fazer naquele momento, assim.
mas por não ter muitos scripts, porque eu sempre fui muito movida, por exemplo, tem alguém que me procura que tem uma obesidade, vou ler sobre obesidade, vou me aprofundar na obesidade. Agora tem alguém que sofreu abuso, vou ler sobre abuso, vou me aprofundar sobre abuso, sempre vou no flow do que vai chegando, vou estudando, vou analisando e depois tudo vai acontecendo, mas acredito muito, muito mesmo, Daniel, na minha intuição. Muito. No fluir, no sentir. Mesmo que de repente eu nunca li, nunca estudei sobre aquilo, eu vou canalizar alguma coisa ali na hora, porque se chegou pra mim, tem alguma coisa que eu preciso, que eu preciso ajudar, enfim, que eu tenho ali pra contribuir, sabe? E daí isso sempre me deixou 100% segura, nesse sentido. Às vezes cansada, né? Mas... Sim. Você lidar com a necessidade de aprovação ajudou nesse processo do sentir? Isso ainda ressoa dentro de ti de alguma forma? A necessidade de aprovação do outro, achar legal o que você está falando, o que você está fazendo? Muito menos. Muito menos do que eu antes. acho que se eu dizer que não, eu vou estar mentindo, assim. Porque em alguns momentos de fragilidade, a gente passa por esses lugares, assim. Mas muito menos, nem se compara ao que era, assim. A intensidade diminuiu. Total. E cada vez eu percebo que resgatar a minha essência da Arima verdadeira lá do passado da infância tem me ajudado, sabe? Porque, por exemplo, eu adorava andar com um brinco de pena, exemplo, né? Eu gostava de andar descalço. E o direito me desconectou 100% desse lugar. Porque eu tinha que usar salto, terninho. Acho incrível, ainda uso, mas agora quando eu tô afim, né? E quando eu saí desse lugar do direito, de novo, que eu voltei pra mim, eu fui me sentindo mais eu mesma. Então, o que o outro fala não... Entendi. Chega diferente. Foi uma espécie de resgate da criança antes de ela ser ferida. Isso. Antes dela ser podada, da luz se apagar. Porque assim, eu, dentro da minha história de vida familiar, assim, tem várias coisas que aconteceram, assim, né, com minha família e tudo mais. Mas eu acredito que eu sempre fui muito protegida. Então eu sempre tive muita ingenuidade. Sim. Eu sei que tem o lado bom e o lado ruim. Olhando pro lado bom, eu sempre fui muito de acreditar no conto de fadas. Sim. Sempre acreditei que o final ia ser feliz, assim, isso me motivou e me motiva até hoje, porque até hoje eu acredito que todo final é feliz. E se não tá bom é porque ainda não chegamos no final feliz. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também muitos medos, né? Porque nunca sabia se eu podia confiar ou não, porque eu sempre fui muito protegida. Sim. Quando eu cresci, que eu entendi tudo que tinha acontecido na família, eu fiquei, cara, onde é que eu tava? Eu não sei nada disso, assim, não vivi, não... Inicialmente você teve algum tipo de revolta contra a família? Ou não? Você já aceitou? Com muita gente acontece isso, né? A revolta, né? A gente meio que coloca os nossos pais num pedestal, né? Como se eles tivessem que saber mais do que a gente, como se tivessem que ser pessoas com muito entendimento, mas na verdade, se a gente olhar por outro ponto de vista, eles foram pessoas que tiveram muito menos acesso à educação que a gente. Eles foram criados de uma forma, às vezes, bem complicada, né? Vamos usar uma palavra mais tranquila aqui. Então, acredito que nós temos mais capacidade em muitas situações da vida que eles de ter mais discernimento. Então, talvez seja interessante a gente substituir esse olhar de revolta, porque eu não tive pais melhores, para um olhar de compaixão. Nossa, olha onde os meus pais chegaram recebendo o que eles receberam. Conseguiram formar uma família, conseguiram de certa forma prosperar, né? É um sentido de uma situação de valorizar eles, né? Sabe que pensando aqui agora, tu tava falando, me veio na cabeça a música do Renato Russo. Renato Russo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer, né? Sim. Eu acredito que, pensando agora nesse campo musical, a música sempre abriu muitos campos. Teve muitos desbloqueios na minha cabeça, assim. Desde pequena, eu sempre ouvi muitas músicas, tipo, eu era uma criança que eu não ouvia Xuxa, não. Eu ouvia Renato Russo, Cazuza, Zé Ramalho, só música que tinha realmente uma letra com uma profundidade.
eu acredito que isso também sempre me trouxe muito para esse lugar de reflexão. Sempre fui muito de pensar demais, assim. E o local, eu fui filha única até 11 anos, né, basicamente, porque do meu pai e da minha mãe, eles só tinham eu. E muito sozinha, então eu ficava sempre pensando, observando, meditava sem saber que estava meditando, na verdade. Então isso também, olhando por um lado positivo, acredito que isso também contribuiu muito para vários desbloqueios, porque eu lembro de coisas que eu pensava assim pra vida. Eu lembro exatamente o dia que eu descobri que num jogo de futebol, o time adversário fazia gol com, tipo, como que era a dinâmica do futebol. Nunca ninguém tinha me contado e eu nunca assisti futebol. Mas eu lembro que eu ficava pensando, faz sentido agora. Tipo, eu pensava muito, sabe? Sempre ficava observando muitas coisas, assim. E não era muito ouvida. Quando era criança eu não era muito ouvida, então minha cabeça era desse tamanho, mas tudo saía. Parecia uma nuvem no céu. Mas é uma característica também da geração dos nossos pais, né? Hoje eu percebo que se dá muito mais atenção ao que uma criança fala, há muito mais zelo, você tenta interagir com ela de uma forma muito mais efetiva. Acredito que a gente foi criado de forma bem diferente, né? Sim. A criança não tinha vez, a criança tinha que ser uma espécie de robozinho, né? A criança que obedece é uma criança boa. Sim. Nem que esse obedecer pode, Sim. né? A nossa essência pode, o nosso... Mas eles não tinham conhecimento disso, né? E a gente não está aqui para culpar ninguém. Sim. Estamos para dar mais um passo. Sim. Né? Trazer reflexões também, né? Porque era exatamente assim que eu me sentia, um robozinho. Então, por que eu fui pro direito? Porque eu não sabia o que eu queria, eu achava que talvez arquitetura, mas de repente nutrição, psicologia, era nesse nível, assim. E aí meu pai falou, então vai pra contabilidade. E aí eu fui pra contabilidade. E na contabilidade eu descobri o direito. Tinha uma matéria. E aí eu falei com meu pai, ele falou, seria legal tu fazer direito. E aí eu fui, mas assim, faltou assim, sabe, enfim, eu entendo que cada um dá o seu melhor, mas eles não tinham essa consciência, eles me ajudaram sempre como puderam, mas é legal ver o quanto a gente está mais consciente hoje para conversar, né, para ter mais clareza na comunicação com os filhos, isso é bem interessante. E a internet é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? Se a gente souber usar o que tem de conteúdo bom, de podcasts bons, de vídeos no YouTube, aulas super complexas e cheias de conteúdo profundo, tem tudo ali, coisa que nunca existiu na história, né? Você falando sobre a questão de ter escolhido a sua faculdade, ali me veio uma questão. Muitos de nós, a gente escolhe um caminho para agradar principalmente os nossos pais, talvez a sociedade e tal, né? E isso vem, né, de situações de bloqueios anteriores, de situações que podem ser que tenham a ver com a rejeição, né, com a máscara da rejeição, que é a perfeição para você, você quer ser aceito, né, você quer agradar. Todos nós, né, temos alguns traumas, todo mundo tem. E no meu caso, especificamente, me dando de exemplo, eu tenho a rejeição muito forte, né? Um trauma de infância e tal. Essa rejeição não importa muito de onde vem, o importante é a gente saber que tem, né? Que tem uma situação dessa. E dentro desse aspecto traumático, a gente cria uma máscara de perfeição. A gente quer ser perfeito para agradar o outro e a gente cria um certo escapismo também, de não querer se colocar nos holofotes para não receber um olhar de desaprovação, porque isso é doloroso demais. Né? Então, você me falando de como você escolheu a profissão e tal, me veio em mente que eu também escolhi, né, pensando em agradar, né, em agradar o outro e tal. Hoje nós já temos outra mentalidade, mas eu me pego em muitas situações também pensando na avaliação do outro. Por mais que essa situação de propósito de vida, beleza, eu sei, eu quero fazer isso, eu estou fazendo isso, né? Isso está bem claro dentro de mim, não tem querer agradar que vai mudar isso. Mas em outras nuances da vida, parece que esse circuito trauma-máscara ainda está vivo. Não sei se você sente isso também. Eu me vi muito na questão da minha aparência. Né? Então,
junto com quando eu já estava fortalecida no meu autoconhecimento, na minha transição de carreira, eu estava assim, ó, fortalecida. Aconteceu que eu tive uma transição capilar. O que acontece? Eu era bem loira, tinha o meu cabelo bem loiro e fui pintar, fui escurecer e ele ficou preto. E eu não me reconhecia ali. Daí eu falei, quem sou eu? E aí eu comecei a ter muito medo da desaprovação, porque todo mundo dizia que eu era um anjinho e eu associei que eu não ia mais ser vista porque eu tava com o meu cabelo muito estranho, assim, ao meu que eu tava acostumada, enfim, ele teve corte químico, então pra quem não sabe, ele fica bem maltratado, assim. E ali eu passei por um processo, assim, de vou ser desaprovada, vou perder atendimento, mas umas noias. Comecei a receber muitas críticas na internet, não críticas, mas tipo, ai, nossa, o que tu fizesse? Porque tu, nossa, do outro jeito era melhor. Nossa, uma vez loira, sempre loira, tipo e eu tava na minha fragilidade naquele momento, foi bem difícil. E sim, outros momentos também que de repente houve uma desaprovação. Um tempo atrás eu fiz um vídeo no Instagram que eu peguei uma referência e fiz com base naquele vídeo. E aí uma pessoa veio e falou, dá créditos. E daí eu já excluí o vídeo, já fiquei meio mal com aquilo. Então acho que de vez em quando vem, mas agora que eu tenho consciência, eu não deixo mais aquilo... Interessante. Ficar, sabe? Mas eu vejo que tá ali. É importante a gente ter bem claro, né? Até para as pessoas que estão ouvindo a gente, para não deixar esses casos, né, esporádicos nos desanimarem. Se a gente tem uma ferida emocional, às vezes o tratamento dessa ferida é para uma vida inteira. Ela vai ter que ser tratada nas mais variadas nuances, né? Como você mesmo disse, já estava bem resolvida em vários aspectos, e de repente uma coisa te abalou profundamente. E essa coisa vem de um trauma que você já tinha trabalhado algumas nuances dentro dele. Sim. Né? Então, não desanimem quando vier uma situação dessa. Eu acredito muito que, tipo assim, eu tô no ensino médio. Não tem mais como eu voltar para a quinta série, mas eu posso transitar naquele lugar. Exatamente. Então, a partir do momento que eu atravessei a quinta série, que eu atravessei o trauma, eu não vou mais mergulhar nele. Eu vou viver, eu vou ali. Mas eu já vou ter clareza que eu tô ali. E aí eu posso sair. Então eu faço essa analogia, sabe? De que a partir do momento que eu sair dele, ele já não me domina mais. Exatamente. Só que eu primeiro tenho que sair. E tem muita gente que não sai, fica repetindo ali a quinta série, acha que agora tá ok. Mas tá ali, no trauma. Só tá mais fortalecido. É como se fosse um looping, né? Um pensamento puxa o outro da mesma ordem, né? Se você for ver, todos os pensamentos que vêm vão puxar um sentimento só, o sentimento daquele sentimento traumático. Né? E parece que fica um loop infinito repetindo dentro da nossa mente, né? E é muito importante, né, dentro de todo esse contexto que a gente comentou, a gente saber o que a gente está enfrentando. Né? A gente tem um mapa, mais ou menos, eu acho que você quis dizer ali, né? Você já tratou isso, você sabe onde você está pisando. Então caiu e identificou meio caminho andado. Não, eu não quero esse pensamento para mim. Eu não vou entrar nesse looping de pensamentos repetitivos que vai me levar a baixar a vibração, a me adoecer psíquica e fisicamente. O ponto é, como a gente vive, né, a grande maioria das pessoas nem tem clareza suficiente sobre viver no automático, né, no subconsciente, no inconsciente, enfim, tem essa dificuldade de reconhecer quando tá nessa rodinha. Então, é legal também pensar o que pode ser feito para eu reconhecer, para eu ter mais clareza, mais consciência de eu estar vivendo um trauma, por exemplo. Então, no meu caso, a meditação, a escrita intuitiva, a respiração são exercícios fundamentais que eu preciso praticar para eu me centrar de onde estou, quem sou, para que eu reconheça as vulnerabilidades, os traumas, porque eles chegam, eles vão vir de algum lugar de novo, sabe? Algo que mexe, que vai me levar de novo para aquele lugar. Seria um trabalho para identificar gatilhos, é isso? Isso. Você faz um treinamento para identificar esses gatilhos. Ou não digo nem identificar gatilhos, mas assim, reconhecer quando eu estou lá.
Porque eu tenho que saber meus momentos de fragilidade, de vulnerabilidade. Geralmente são nesses momentos que eu vou mergulhar, que eu vou revisitar a quinta série. Sim, sabe? Quando eu tô lá na minha vulnerabilidade, alguém chega e faz um mínimo comentário. Tipo, nossa, sei lá, da aparência ou da voz, enfim. E aí eu tô na vulnerabilidade. Por exemplo, eu e tu hoje aqui, nossa primeira gravação de podcast, a gente tá na vulnerabilidade. Porque é a nossa primeira vez aqui. Sim. De repente, se vir um comentário ali, pode mexer um pouquinho. Sim. A gente vai ficar meio balançado, mas a gente vai, claro, usar isso a favor para crescer, né? Exatamente. Mas de repente, se a gente não tiver clareza ou autoconhecimento suficiente, isso aí pode bloquear, travar e aí? Exatamente. Né? Então, eu digo isso assim, reconhecer os momentos que tu estás, que a gente está na vulnerabilidade. E aí ter mais cuidado com a gente nesses momentos, né? Sim. Então, quando eu tô na vulnerabilidade, eu falo no consultório que é tipo assim, ó, tu tá de branco. Sabe quando tu usa roupa branca? Tu não vai sentar em qualquer lugar. Tu não vai comer qualquer comida. Tu vai cuidar pra não sujar. Quando eu tô na minha vulnerabilidade, que eu tô nessa consciência, eu falo, não, eu não vou nesse lugar, não. Entendi. Não vou conversar sobre isso, porque eu ainda não tô 100%. Porque tem situações que são inevitáveis. Você vai ter que, aquele dia, naquela semana que você tá mais triste, você vai ter que fazer. Mas tem situações que não. Isso. Né? É dentro desse âmbito que você age. Não, Isso. então eu não vou me expor hoje, nessa semana, a tais situações que eu posso evitar. Isso. Né? É uma dica bem valiosa. E até o que a gente não pode evitar, de repente, pelo menos eu tenho compaixão. Por exemplo, a gente está aqui hoje, a gente se sujeitou, né? Sim. A gente quis estar aqui. Sim. Não é uma opção não estar aqui, pronto. Porque a gente se comprometeu. Mas eu sei que eu tô na minha vulnerabilidade, então eu vou me blindar um pouquinho nesse sentido, para não me cobrar demais. Eu sei que os próximos serão muito mais fluidos. Ainda a gente tá um pouco, né, sentindo, acontecendo, faz parte. É um aprendizado. Nenhum Não de sei nós se eu vou dois querer fez assistir, entendeu? Nesse nível. Mas os próximos com certeza serão melhores. E olha que virginiano que sou eu, né? Eu devo ter alguma coisa. Então, mas bem pisciana. Bem no mundo da lua de vez em quando e tal. E aí, Daniel, queria que tu falasse um pouquinho de algum ponto teu que tu percebeu, assim, que teve um desbloqueio. Que tu acha que é interessante trazer para compartilhar com as pessoas. Sim. Vamos falar sobre um desbloqueio específico, então, uma coisa bem específica sobre me expor em público, né? Até ali perto dos 30 anos, até num grupo de amigos, até 4, 5 amigos, eu falava, eu posicionava, eu expunha meus pensamentos ali. Passou disso, eu não falava mais. Eu travava, eu não conseguia, né? Enfim, lá pelos 26 anos eu comecei a estudar a fundo esse processo de autoconhecimento, né? Comecei a descobrir do que eu tinha medo, quais eram os traumas que eu estava vibrando dentro daquele contexto. Por conta disso ou eram outras situações e aí Eram outras situações que me levaram a procurar outras situações. Aconteceu que nesse curso que a gente compartilhou, né, logo de início a gente teve que apresentar um trabalho. Sim, lembro. E esse trabalho era na frente de bastante gente, da nossa turma inteira, vários professores e tal. Sim. E ali eu me vi sem saída. Por mais que eu já tivesse racionalmente pensado sobre aquilo, eu já sabia mais ou menos onde eu estava pesando, o que eu estava enfrentando, né? O medo de desaprovação, o medo de um olhar de o que esse cara está falando, né? Aquele medo de desaprovação. Eu já sabia mais ou menos o trauma que estava por trás disso, mas mesmo assim foi difícil. Aconteceu que eu fui lá, eu fiquei muito, muito, muito nervoso. Tremi, deu diarreia antes, aquela coisa, né? Aquela coisa do nervosismo extremo. E chegou lá, foi no assunto que eu achei tão legal que eu percebi que eu tinha potencialidade para falar sobre aquilo, para expor, é uma coisa mental mesmo, bem profunda o tema do meu trabalho. O processo psíquico, eu acho que era o tema na época. Eu desenvolvi tão bem. Não, e outro ponto, né? 2 palestrantes apresentaram antes de mim.
Lembra que tinha um médico que Sim, fazia com a lembro, gente e a lembro. esposa dele? Sim, Nossa, eu olhei aquilo, você depois deles. eu lembro. Jesus, e o que aconteceu? Eu fui lá, eu apresentei muito bem, inclusive essas pessoas, né, me elogiaram e tal. E ali eu percebi, não, né, eu não preciso ter esse medo porque eu tenho capacidade. Né? Eu não digo que eu trabalhei profundamente esse trauma. Não, eu desbloqueei essa parte específica Sim. de falar em público, que eu vi que eu tinha capacidade para fazer isso. Né? Foi um desbloqueio bem efetivo, né? Que eu lembro com bastante clareza dentro desse processo de descoberta. Eu lembro desse trabalho, eu não lembro exatamente da tua apresentação, eu lembro que tinha os médicos. Por que eu lembro? Porque eu fui apresentar e eu comecei pedindo desculpa pelos doutores, que eram os médicos. Eu falei, eu pensava, quem sou eu aqui? Né? Quem sou eu aqui? Todo mundo que tem, né, alguma coisa já, uma experiência. E aí eu lembro que o professor falou, volte, senta e começa de novo. Aquilo ali, eu com a minha folhinha, bem humilde, ali com a minha folhinha. Meu Deus, aquele trabalho que eu apresentei foi o caos. Foi horrível. Diferente de ti, o meu foi horrível. Pra mim, assim, né? Sim. Depois eu lembro que teve um momento que daí a galera falou, o que aconteceu contigo? Meu desbloqueio veio depois. Eu acho que eu tenho a característica, você é mais, como a gente já comentou, você é mais espontânea. Eu consigo trancar, eu acho. Trancar toda a insegurança dentro de mim e colocar outra coisa para fora. Nossa, né? Foi exatamente isso que eu fiz naquele momento. Eu tava tremendo internamente, mas o pessoal olhou assim, meu Deus, tu não ficou nervoso? Eu falei, cara, tu não tem noção do quanto eu fiquei nervoso. Eu não sei se eu consigo isso, assim. Acho que fica mais... Acho que eu tremo, acho que de alguma forma eu transpareço, assim. Coloca pra fora o que tá sentindo, né? Acho que sim. Talvez não, mas acho que sim. E como que tu acha interessante trazer isso para inspirar as pessoas? Ou como que isso te inspirou na tua vida? Me inspirou na libertação de uma situação. Por quê? Porque se você tem escapismos, pode ser de falar em público ou de qualquer outra situação, de mudar de emprego por aquele estar seguro ou de tomar alguma atitude dentro da sua família por insegurança, por medo de rejeição também, o que acontece? Você não chega no nível de vida que você poderia chegar, né? Você fica preso naquele círculo de pensamentos de medo, vibrando medo, rejeição. Aí tu vê que outra pessoa consegue aquela coisa, tu meio que se sente injustiçado ali, é meio que natural do ser humano. Aí começa a vibrar na injustiça, na revolta, aquele cara conseguiu e eu não. Então eu atribuo, né? Obviamente foi um desbloqueio numa situação bem específica, mas é como um símbolo, né? Um símbolo se você enfrentar teus medos, tu pode mais. Né? Se você desbloquear, né, a tua mente em situações que talvez você tenha até recebido dos teus pais, da tua linhagem familiar, nem é trauma teu, né? Talvez você consiga algo muito melhor, algo que nem você talvez imagine, né? O nível de vida, o nível de satisfação no que você está fazendo. E pensando nesse desbloqueio, Daniel, tu consegue reconhecer a causa disso? Sim, depois de bastante olhar para dentro, né, de muito pesquisar, de perguntar para minha família, de perceber os trejeitos de cada um, né, eu vejo uma causa muito provável ali. Dizem, né, que a maioria das nossas situações mais pesadas, aquela que a gente não consegue, as que são mais tabu para vencer, vem da nossa avó materna, né? O que acontece? Minha avó materna, ela queria ser freira, mas pela estrutura da família dela, o pai dela obrigou ela a casar. Então o que aconteceu? Ela ainda teve 10 filhos biológicos, adotou uma primeiro, teve 10 filhos biológicos e ela deixava bem claro na época, né, que não queria aquilo, que ela queria ter seguido a carreira religiosa. Então, mas você percebe uma diferença muito grande entre a filha adotada, na questão de modus operandi, até na expressão facial de medo, de
a desaprovação da mãe, você percebe uma diferença muito grande entre a adotada e os biológicos dentro desse contexto. Os 10 têm características parecidas. Que características? Querem agradar, são os bonzinhos, escapistas, não querem se expor. Isso é muito forte em todos eles. Né? Lembrando, deixando bem claro, não estamos culpando ninguém. Uma coisa que aconteceu na época, 1940, o mundo era outro. Tudo era diferente naquela época. Então tá tudo bem. Sim. Né? A gente tem que agradecer ela hoje por ter passado a vida para frente. Né? Se não fosse ela, Sim. muito provável eu não estaria aqui. Então, o que acontece? As crianças, né, elas já absorveram ali uma rejeição muito grande, tanto na gestação quanto na primeira infância, na adolescência. Isso ficou. Eles não tinham como trabalhar aquilo, era uma coisa, um tabu na época, ninguém sabia nem falar sobre isso, né? E a minha mãe cresceu com isso. Gerou os filhos com isso. E eu percebi muito dos trejeitos, da forma de se portar, da forma de falar, da forma de escapar de situações, os trejeitos muito parecidos com os meus tios. Né? Então, acho que a causa, né, desse ponto de desbloqueio específico, né, que seria o medo da desaprovação, me expondo ao público, é uma das nuances desse trauma de rejeição, esse trauma de culpa por existir, né? Então é uma coisa muito profunda dentro de uma sistemática causa, máscara, sintoma, causa, trauma de rejeição. Máscara, vou ser perfeito. Para quê? Para que eu não sofra uma desaprovação de novo, para que eu não seja rejeitado de novo, para que eu não me sinta culpado novamente. Então, vou ser perfeito e vou procurar escapar de situações de exposição. Para isso se tornar, para a probabilidade ser menor. Né? Então, esse escapar, eu acho que está dentro dessa nuance do desbloqueio. Né? E os sintomas disso são os mais variados. Né? A gente que ostenta a máscara da perfeição, a gente que quer ser perfeito, a gente que quer ser o bonzinho, esse fardo se torna pesado. Muito pesado. Chega uma hora que você não aguenta mais, você adoece psíquica, fisicamente, né? Se torna insustentável para você. E você começa também a ter um nível de sentimentos perigosos envolvido. Você começa a se sentir injustiçado. Eu fiz tudo por aquela pessoa e olha o que eu recebo. Eu fiz tudo pelo mundo e olha o que eu recebo. Né? Então, você começa a vibrar na injustiça, na revolta, na raiva. Isso é pesado. Isso faz com que você desconte coisas em pessoas que não merecem. Faz com que você vire a sua vida de pernas para o ar muitas vezes. Então, olha só a complexidade, né, de nuances mentais que veio de um trauma. E é interessante também porque quando tu fala isso, tem um livro que eu super indico, que é Os 4 Compromissos, do Dom Miguel. Eu sempre indico esse livro porque ele traz uma sabedoria tolteca que nos auxilia a não levar, a viver uma vida mais conectada e consciente. E uma das coisas uma das sabedorias é não levar nada pro lado pessoal. Porque às vezes tem alguém que tá vivendo um trauma, né? E de repente a pessoa nem sabe que aquilo é um trauma. Então, o primeiro princípio dos 4 compromissos: reconhecer o poder da palavra, importante. O segundo é não levar nada pro lado pessoal. Nesse caso, principalmente porque imagina que enquanto tu não estavas de repente curado, né, desse bloqueio, enfim, ou qualquer outra pessoa que tenha esse mesmo bloqueio também pode muitas vezes de alguma forma, sei lá, magoar ou se sentir magoado, enfim. E o terceiro compromisso, que também é muito legal, é não tirar conclusões. Porque cada um tá vivendo... Exatamente. A vida se torna muito mais leve pensando assim, né? E o quarto compromisso: sempre dê o melhor de si. Que eu acho que fecha muito com isso. Tu dê o melhor de ti, tu dá o melhor de ti, depois tu reconhece até os teus desbloqueios, enfim. Arima, você tinha comentado, né, de uma diferença entre a tua primeira apresentação dentro do curso de parapsicologia
E a segunda, né? Sim. Que na primeira você ficou mais para dentro, mais travada, e a segunda você conseguiu fluir. Isso. Você consegue identificar quais foram os pontos que você trabalhou, o que você sentiu? Sim. Eu viajo no tempo para te responder essa pergunta, porque eu lembro que, bom, eu venho do direito. Então lembra que eu usava terninho, salto e assim eu fui no primeiro dia de aula. E quando eu cheguei lá, e aí a professora falou assim, ó, todo mundo vamos ficar descalço, vamos aterrar, vamos fazer o elefantinho, lembra? Que era para fazer um movimento de alongamento. Eu falei, gente, esse é meu lugar. Pensei, porque eu tava com salto. Sim. E eu tirei o salto e fiquei o tempo inteiro descalço. Eu falei, esse é meu lugar. Só que quando veio a primeira apresentação, eu pensei, meu Deus. Eu relembrei a minha época do direito que eu não conseguia ter uma linha de raciocínio autêntica. No direito era muito metódico, tinha que ter todo um pensamento que não era meu. Então tinha recém feito a apresentação do TCC, então nunca tinha ali um pensamento meu, né? Só reproduzia algo que alguém falou. Então, quando eu me vi naquele lugar apresentando algo, quem era eu? Parece que eu tinha me anulado na época do direito, eu atribuo a isso, né? Porque eu nunca tive voz para falar uma opinião minha. Era sempre de acordo com tal, enfim. E aí, naquele momento, quando eu fui pedir desculpa por estar lá, já veio todo, eu sou uma farsa, eu sou uma burra, nunca vou conseguir, veio todo aquele eu sou ali bem carregado. Aí eu sentei, voltei e comecei a ler todo o trabalho, foi caótico, assim. Sim. Mas tudo bem. E aí, depois passou um tempo e aquele sentimento de pertencimento, ele foi ganhando muita força. Aqui todos somos iguais, todos estamos para aprender. Então, na época do direito, eu não ousava jamais levantar o dedo para fazer uma pergunta. Sim. E daqui a pouco alguém perguntava aquilo que eu ia perguntar e o professor falava, pergunta inteligente. E eu pensava, então, será que eu sou inteligente? Não, mas eu não perguntaria dessa forma. Sempre vinha uma dúvida, assim, sabe? E aí, na parapsicologia, no curso, né, não só da parapsicologia, também outros cursos de autoconhecimento, né? Parece que a gente, só o fato de sentar no chão, de fazer uma meditação, se torna tudo muito mais humano. Eu acredito que o meu desbloqueio, ele tenha vindo nesse processo, né, nesse contexto de eu me sentir pertencente mesmo àquela tribo. Sim. Então, hoje, Daniel, eu já não tenho mais isso. Se eu tiver que discursar... Bom, eu celebrei um casamento esse final de semana. Né? Foi muito especial. Tinham brasileiros e não brasileiros, então eu tinha que falar de uma forma pausada, coração a mil, mas eu tava ali, tava nervosa, mas tava tranquila, assim. Era um nervosismo que fazia parte, não era um medo de ser julgada do que eu ia falar. Eu tinha certeza do que eu ia falar, sabe? E eu tenho esse sentimento. Então, no direito, eu nunca tinha certeza de nada. Não que agora eu tenha certezas fechadas, mas parece que é um assunto que tá mais familiarizado com o que eu realmente acredito, sabe? Foi talvez um processo de resgate à tua autenticidade. Pode ser. Você resgatou aquela Arima antes do bloqueio, aquela Arima antes de ser ferida, né, pelo mundo, né? Exato. Então, talvez tenha sido esse o teu caminho. Porque eu sempre acreditei que, e é interessante porque sempre acreditei que a gente vai transmitir muito além do que falar. Então, a gente está aqui agora conversando, mas e o que está na entrelinha, né? A nossa intenção, o que cada um vai pegar de um símbolo, de uma palavra, né? De um insight. E no direito eu fiquei muito racional ali, tudo era muito pensado, desde o cabelo que eu usava, a roupa. Então a gente tinha trabalhos que a gente tinha que apresentar no púlpito. Então tudo era muito engessado, assim, eu não podia simplesmente ser eu ali, né? Sim, exatamente. E eu lembro que a minha chefe, na época que eu trabalhei no escritório de advocacia, tenho muito carinho por ela, ela era toda riponga. Então ela usava tipo um vestido longo e eu achava aquilo... Então eu pensava, eu vou conseguir me encaixar. E por causa dela, eu continuei. Porque desde a terceira ou quarta fase eu já imaginei, cara, isso aqui não é pra mim. Mas a causa que eu tinha por estar ali, né? Então eu queria muito justiceira. Eu queria poder mudar o mundo no direito, né? Então eu imaginava que eu ia poder. Doce ilusão, não posso mudar o mundo nem
nem hoje onde estou, né? Eu sozinha, acho que somos Aprendeu nós. que o caminho é mudar você mesma, né? Sim, exato. Então, acredito que seja isso, assim. Então, eu lembro que na segunda apresentação, nem foi a segunda apresentação da parapsicologia, foi um dia que o professor estava explicando alguma coisa, eu levantei o braço e fiz uma pergunta. E comecei a conversar com ele. Ah, então isso, mas aquilo, e tarará, aquilo lá. Aí uma colega nossa me chamou e falou, Arina, o que aconteceu contigo? Tu tá diferente. Aí eu percebi que eu tava realmente, nossa, eu tô interagindo. E eu fui no quadro e falei algum exemplo. E eu me lembro, assim, que tinha colegas que eles estavam mexendo no celular, assim, e eu lembro da cena, assim, ele tava aqui, daí ele fez assim, e ele ficou paralisado me olhando, assim, e eu fiquei, gente, realmente? Eu consegui destravar, porque eu não tinha essa clareza, Foi assim. natural. Foi muito natural. Então eu sempre era mais quietinha na minha, e daqui a pouco eu já estava interagindo, conversando, rindo. Sim. Me senti pertencente também sem olhares, assim, sabe? Voltou a segurança naquela criança, a autenticidade. Isso. E hoje eu adoro observar as crianças. Inclusive, deixo a dica aí, porque esses dias a gente estava na sorveteria e eu vi duas crianças brincando de alguma coisa que não podia pisar num quadrado do piso porque ali era o fogo. Aí a menina pisou, daí ela começou a gritar que tinha queimado a perna. E eu lembrei, assim, como a nossa imaginação é incrível, né? Em que momento a gente vai se desconectando disso? Então, tem um carinho muito especial a essas memórias de infância e esse poder criativo que a gente tem desde então, de lá, né? Sim. Acho que é bem isso, assim, resgatei aquela autenticidade que eu tinha. É um processo que você pode me ajudar. Eu ainda estou no caminho. Sim, e é isso, compreender a caminhada e impulsionar, né? Sim. Dar força para isso, assim. Uma coisa que me ajuda muito também, Daniel, nesses momentos é estar com pessoas curadas. Isso me fortalece, assim. Eu me colocava eu não tinha essa consciência, então sempre estava num ciclo ali vicioso de assuntos e daqui a pouco, quando eu saí daquele ciclo, tudo era tão natural, assim, pode ser assim, pode ser assado, e eu sempre, não, calma. Ai, nossa, pode ser mesmo. Então tenho grandes amigas, assim, que eu levo no meu coração, que me trouxeram também esse resgate, sabe? De deixar tudo no flow, e eu, nossa, quero ser como tu quando eu crescer, tipo isso, sabe? Então estar com pessoas que já curaram essas feridas, né? Fortalecem demais, assim, sim. a cura. Tem gente que é interessante, né? Que cada momento remete a uma pessoa, parece, a um grupo de pessoas, né? Dentro desse momento que você estava desbloqueando a autenticidade, foi muito importante estar com pessoas que já eram autênticas, né? Sim. Mais ou Total. menos. Agora, todo mundo que eu vou me conectando já tá, assim, que eu percebo, já tá nessa autenticidade. Sim. Já não tem tanto, assim, sabe? O que não. Agora a galera já... Talvez porque eu desbloqueei, a minha consciência já é maior pra isso. Né? Porque... E é interessante, porque até pouco tempo atrás eu não me achava autêntica. É mesmo? Muitos roteiros, assim, muitas coisas, tens que falar isso, e aí eu pensava, gente, eu não via isso como uma autenticidade. Tipo assim, se eu tiver que gravar um vídeo, tem que ter começo, meio e fim. Eu tenho que seguir aquele roteiro. Eu não queria seguir o roteiro, porque pra mim, memória de Dory, né? E daí eu queria só no flow. Sim. Aí as pessoas que trabalham comigo ficam meio... E aí eu não via que isso era uma autenticidade minha. Daí eu, opa, tô sendo ruim aqui. Não, pera, tô sendo autêntica. Tem muito disso. Chega no ponto de tentar escolher palavras no meio, assim, vou gravar de novo porque eu usei a palavra errada no meio de 3 frases aqui. Sei bem como é. Mas a gente passa, depois passa. E uma das coisas é não ficar assistindo também. Né? Só gravar. Isso aí eu aprendi com a minha irmã. Ela falou, para de ficar te assistindo. Aí eu parei e melhorou. Por isso que eu digo que eu não sei se eu vou assistir. A gente tá falando dos desbloqueios, mas acho importante também contextualizar, trazer um pouquinho
desse lado positivo, o que tem por trás, né? Sim. O que transborda do desbloqueio. O que tu sente de compartilhar aqui hoje? A gente tem que ter bastante cuidado, né, em atribuir que uma coisa é ruim, totalmente ruim, ou totalmente boa. No caso do trauma, né, tem muitos traumas que eu tenho certeza que se eu não tivesse tido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu seria uma pessoa com menos empatia, uma pessoa que respeita menos o outro, que tem menos compaixão pelo outro. Por quê? Porque eu não entendo o outro. Eu não passei por isso. Então, entrando especificamente na nuance da rejeição, quem sofre, né, um trauma desse, pode internalizar, na maioria das vezes internaliza características muito positivas. Você fica uma pessoa que tem muita facilidade de ter empatia. Você não quer ver o outro sofrer. E isso, se não for uma coisa muito desmedida, muito acima de que você se doa totalmente para o outro, esquece de você, né? Se for uma coisa equilibrada, isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Você fica uma pessoa com um coração grande, né? Uma pessoa que tem capacidade de chegar em qualquer ambiente, detectar, né? Que fica uma pessoa observadora também, detectar ali as características de cada um e agregar todo mundo, sabe? Então, acho que a gente tem que saber, né? Quando uma pessoa procura tratamento, eu não quero mais ser assim. Ok, a gente tem que separar as coisas. Tem características positivas que eu acharia interessante você continuar sendo assim, né? Continua sendo essa pessoa com empatia, essa pessoa com coração grande, essa pessoa acolhedora, isso é legal. Mas a questão das amarras, da máscara da perfeição, de ser o bonzinho, não, isso tem que cortar. Isso vai te fazer mal. A questão do escapismo, eu não vou para o emprego melhor porque eu tenho medo. Eu não vou me expor em público porque eu tenho medo. Isso tem que ser cortado. Essas amarras que te impedem de ter uma vida plena, de às vezes tu encontrar o teu propósito de vida, porque pode parecer, né, às vezes muitas pessoas se perdem dentro de si mesmos. Eu não sei qual é o meu propósito, né? E esse propósito pode estar numa coisa muito específica. Até meus 20 e poucos anos ali, eu me achava ruim em tudo. No que eu sou bom? Eu sou ruim em tudo. Depois eu fui me autoconhecendo e vendo, não, a minha mente funciona melhor aqui, funciona melhor lá. Eu acho que eu não sou essa negação que eu estou pensando que eu sou, né? Então, esses desbloqueios podem levar a gente perceber onde está nosso propósito, aonde a nossa mente ela conecta mais, ela nos proporciona esse sentimento que a gente até falou anteriormente da satisfação, da paz, da serenidade de alma. Né? Eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. É todo um contexto, é muito grande, é muito complexo. A gente ser simplista dentro dessa nuance traumática, dentro dessa nuance psíquica e energética e consciencial, isso não é o caminho. Isso eu ia te perguntar antes, eu esqueci. Em relação à satisfação, como você sente assim quando você atende alguém e aquilo dá resultado? Você consegue descrever isso? Consigo, porque quando eu escolhi o nome Alma Leve, foi também nessa ideia. Eu comecei a sentir a minha alma leve. De verdade, assim. E aí eu acredito que em toda a vida que eu vou ajudar alguém, a minha alma fica leve. O nome Eu Sou Alma Leve vem com esse propósito, assim, de transbordar o que eu sinto e o que eu quero também que as pessoas sintam, né? Então, a gente atrai semelhantes, né? Sincronia é incrível, assim, ainda mais quando a gente está conectado e tem essa consciência. E eu percebo que dentro do consultório eu atraio pessoas que estão em transição de carreira. E é interessante porque a maioria nem sabe, mas eu já peguei, já captei. Ou que querem melhorar seus relacionamentos, porque também é um ponto de desbloqueio que depois a gente pode conversar, né? Minha relação com o meu marido. Ou que queiram viver o autoconhecimento como um todo, né? São coisas bem específicas, assim, mas realmente alma leve é disso, assim, de eu atender, de eu sentir que eu tô contribuindo, de eu sentir a minha vida, não só dentro do consultório, sabe, Daniel? Eu consegui, por exemplo, meus horários de trabalho hoje são totalmente no flow. E se eu sentir que eu não tô bem, eu não vou atender. Claro que tem a questão financeira, né? A gente tem que contar com isso, porque, né, eu pago aluguel.
mas ainda assim eu vou dar o jeito de repente, desmarcar os últimos pacientes ou desmarcar os primeiros para eu realmente estar inteira lá e não só cumprindo um protocolo. Para mim não rola. E é muito incrível também o quanto eu recebo a troca disso. Porque, por exemplo, fui trabalhar, tô bem legal, daí eu atendi uma situação que pegou, assim, balançou. Porque acontece, né? Daqui a pouco, alguém da tarde desmarca uma sessão. E aí eu fico mais leve, assim, porque eu sei que aquilo aconteceu também porque eu precisava daquele momento. Aprendi a confiar muito, assim, sabe? Nos acontecimentos, assim. Então, pra mim, ser alma leve é também sobre isso. Tu entender a tua missão e tu viver ela de forma fluida, do teu sentir, assim, sabe? E o eu sou, ele é o campo mental. A alma leve é a essência, é a energia, é a consciência. Vou aproveitar que a gente está aqui nessa conversa para quem estiver assistindo e quiser ir comentando algum insight ou alguma coisa que queira perguntar para o nosso próximo episódio. Até porque eu e o Daniel, a gente está iniciando o podcast com a gente conversando, mas a gente vai fazer mais um episódio nós dois conversando, até pra gente também entrar nessa sintonia, nessa conexão, não só entre a gente, mas também com a audiência, né? Então, acho bem interessante deixar aberto aí para quem quiser compartilhar, perguntar. Se tiver alguém que acha interessante trazer também, porque a nossa ideia é chamar convidados, fiquem à vontade para compartilhar e comentar aqui nos vídeos. Mas acho que para começar, fomos bem, Daniel. Acho que somos vencedores já por estarmos aqui hoje, passando por esse desbloqueio de se comunicar, de falar, porque, né, é um desafio estar aqui num vídeo que vai estar no YouTube daqui a pouco. E muito obrigada, né, por esse convite também, por ter aceitado tudo que a gente está fazendo aqui. E quero agradecer a todos que assistiram o vídeo, que ficaram aqui, que estão seguindo a gente no canal. E dizer que a gente não vai decepcionar vocês. Porque certeza. A gente está agindo totalmente movido pelo coração, pela intenção, pela consciência. Então, gostaria de finalizar também trazendo vocês para interagir um pouco mais com a gente, que eu acho que é bem importante. Pensarem sobre o que a gente conversou, pensarem na proposta do podcast, que é desbloquear, né, que é reconhecer desbloqueios, e trazer isso para a tua vivência. Então, convido vocês que estão assistindo a pensarem, a refletirem, assim, que desbloqueios vocês estão vivendo hoje na vida de vocês, ou já viveram, ou de repente precisam viver. E deixa isso ressoar no teu coração mesmo, assim, de uma forma que vá tendo espaço para ser vivido, experienciado, fortalecido. Eu queria agradecer muito também pela toda a receptividade, por ter comprado minhas ideias loucas às vezes. Se não fosse você, com certeza, não sei se eu tiraria esse processo do papel, esse projeto do papel. Né? Sou muito metódico, talvez eu pensaria demais e não fluiria. Então, sem você nada disso seria possível, então eu te agradeço muito. Obrigada. E é recíproco, porque ao mesmo tempo eu vou muito no flow e às vezes eu fico desorganizada no flow. Sim. Porque querendo ou não, para um podcast tem que ter uma organização, tem que ter um roteiro, tem que ter né, um passo a passo, e às vezes eu vou muito no flow. Sim. Então acho que a gente está se complementando, tá bem legal, bem especial. Exatamente. E a gente, antes de começar aqui, agora vazando uma situação que a gente conversou antes, nós dois ficamos bem ansiosos para gravar esse primeiro episódio hoje, por não conhecer, por ser algo novo pra gente, né? Me veio alguns sentimentos, né, parecidos com o que a gente relatou aqui. Sim. Né? Então, é um trabalho para uma vida, né? Então, mas a gente tá bem ciente disso. A gente tá feliz com isso, de estar vivendo esse processo, né? De estar vivendo essa transformação. E para finalizar, a gente gostaria de propor umas perguntas para vocês, para pensarem até o próximo episódio, né? Será que você que está assistindo está conseguindo se expressar? Será que não tem nenhuma situação semelhante com o que a gente contou aqui? Né? Será que
você está conseguindo se posicionar quando você queria se posicionar, que você está conseguindo fazer fluir algum propósito na sua vida por estar conseguindo comunicar ele, né? Então, esse episódio, ele falou muito sobre comunicação, sobre você conseguir colocar para fora, né? E fazer fluir a partir disso. O colocar para fora inicialmente pode parecer bobo, mas mais para frente ele pode te levar a você vibrar num propósito de vida e conseguir algo que você nunca imaginou, né? Então a reflexão vai nesse sentido: será que realmente você está conseguindo isso na sua vida? Ou vamos desbloquear isso juntos? Sim. Acho que quem quiser até trazer algum comentário aqui no YouTube, no nosso canal, é bem legal para engajar o vídeo, para esse vídeo chegar para mais pessoas e a gente poder plantar essa sementinha de reflexão, de inspiração em mais e mais pessoas, que eu acho que esse é um movimento também, né? Movidos pelo propósito, estamos aqui. Exatamente. Se quiserem relatar algum desbloqueio que vocês viveram também, que nos inspire a falar sobre isso, né, será muito bem-vindo. E o próximo vídeo, dia 11/11, vai ser lançado. A gente vai estar aqui num Talk 2, conversando outros assuntos de desbloqueios, nós dois também, para fortalecer essa conexão. E aí sim, em dezembro, a gente traz um convidado especial. Lembra de curtir o vídeo, lembra de comentar. Se quiser ativar o sininho para ficar por dentro quando postar um vídeo novo, acho que é bem legal também. Que agora a gente está nesse movimento aí, entendendo um pouco mais de engajamento do YouTube. Então, é isso. Estamos no início do processo e a gente gostaria muito da ajuda de vocês. É importante.